Vamos começar então mostrando aí como vai ficar a nossa maquiagem de abóbora Pumpkin Makeup. É a primeira opção de maquiagem para o Halloween que a gente vai fazer esse ano. Não sei quantas faremos, mas já tem duas prontas, então para quem quiser acompanhar, tô postando sempre as novidades antes lá no Instagram, Simples Glamour. Vamos começar o tutorial então. É bem fácil de fazer, vocês vão ver que é bem rapidinho. Vamos lá. Começando preparando o lado normal da pele. Primeiro passando a base, eu usei a base da Pausa para Feminices. A lista com todos os produtos usados vai estar aqui embaixo e no blog também. Corretivo, para poder tirar essas olheiras pra lá, não é mesmo? Usei também o da linha Bruna Tavares. Selei tudo com pó, só a parte que eu passei a base. A outra parte do rosto eu não passei maquiagem nenhuma, porque eu queria que ficasse a pele mais lisinha mesmo. Contorno para ficar bem marcadinho nas fotos e dar aquele efeito maçã, que a maçã é um pouco mais saliente. Eu gosto muito e acho que combina com essas maquiagens de Halloween, quando a gente marca um pouquinho mais. Blush, eu abusei um pouquinho mais, ele quase ficou chinelada. Mas no final das contas deu tudo certo. Eu escolhi um pouco mais laranjinha para combinar com o laranja da outra parte do rosto. Iluminador eu usei o da Ruby Rose, um que brilha bastante e passei sem dó, que é pra brilhar mesmo. Olha que coisa linda. Agora a gente vai começar com o olho. Eu vou usar essa sombra marrom para esfumar o côncavo e vou fazer um formato um pouco mais puxado. O restante de sombra que tiver no pincel, vocês vão ver aí, ó, que eu vou jogando para fora do olho. Eu acho que esse efeito fica mais bonito e mais suave para esse tipo de maquiagem, já que o destaque do olho de verdade vai ficar do outro lado. A mesma sombra marrom eu passei abaixo da linha d'água para poder deixar o olhar um pouco mais marcante. Sombra preta, uma sombra preta opaca, vou reforçar o canto externo do olho e rente aos cílios, porque eu quero que fique um efeito um pouco mais esfumado, mais pesado, para contrastar com o outro lado do rosto também e para dar base para os cílios postiços, que a gente vai usar só desse lado. Peguei esse iluminador, foi o mesmo que eu usei no rosto, para iluminar abaixo da sobrancelha e o canto interno do olho. Continuando, peguei essa sombra cobre, meio laranja, meio vermelha. Ela não é tão chamativa, mas eu queria algo que tivesse cor, mas que não ficasse com tanto destaque assim. Apliquei com o dedo mesmo, porque eu acho que essa sombra funciona melhor assim, só na pálpebra móvel, então preenchendo o resto da pálpebra que estava sem sombra. Passei delineador, mas bem rente aos cílios, porque é só para dar base para os cílios postiços, que eu coloquei com a câmera desligada. Começando aí já com o lado da abóbora, eu usei para fazer essa base do laranja batom líquido da Bruna Tavares na cor Bianca. Só que é importante que você aplique em pouca quantidade e esfume rápido, porque depois que ele secar fica mais difícil. Então vai aplicando aos pouquinhos e vai espalhando bastante. Esse pincel Kabuki ajudou muito nessa missão. Começando com a parte então de fazer as marcações com preto, eu segui muito aleatoriamente fazendo esses traços, mas é importante que assim que você comece a fazer o traço, você termine e siga o mesmo ritmo até o pescoço, para que não fique aquela diferença ou para que não fique torto. E a intenção é que quanto mais rente do cabelo, mais próximo as linhas estarão, e quanto mais próximo do pescoço, mais largas, mais longe um do outro elas estarão, para dar esse efeito de abóbora mesmo. Fiz com uma base de sombras preta da Catherine Hill, mas você pode fazer com lápis de olho também. Eu acho que teria até sido mais fácil se eu tivesse feito com o lápis de olho. O nariz, primeiro eu fiz o formato. Quando tiver pintadinho, eu acho que fica melhor para vocês olharem. Vai ter várias fotos lá no blog também, o link vai estar aqui embaixo. Vai ajudar vocês a ter uma noção de como é o formato. Eu fiz o formato com o pincel, com a mesma base de sombras pretas e depois preenchi com o dedo mesmo, porque eu achei que estava mais rápido. Essa parte é ótima, gente. O negócio é tirar depois, porque o nariz fica preto, é uma coisa de louco. E o olho também é um formato meio aleatório, assim, o que importa é cobrir todo o olho e fazer um formato meio abstrato. Primeiro eu marco com o pincel e depois eu venho preenchendo com o dedo para ser mais rápido também. Agora eu peguei a sombra preta que a gente usou no olho e vou começar a esfumar as bordas da nossa maquiagem desse lado da abóbora. É importante que você esfume todo o contorno para que destaque ainda mais, principalmente nas fotos.
A gente também vai esfumar as linhas. Cada linha dessa, eu peguei um pincel menor para ajudar, para poder esfumar e ficar um efeito um pouco mais sombrio e não tão marcado. Eu acho que fica mais bonito. Dá um pouquinho de trabalho essa parte, porque a gente tem que ir esfumando aos poucos e não passar preto em tudo, mas no final fica bom. Sombra laranja para reforçar o laranja em alguns lugares que eu achei que precisavam de um pouco mais de cobertura. Eu usei essa da Candice Berenice. Iluminador, eu peguei esse um pouquinho mais amarelinho, não é o mesmo que eu usei no rosto, para passar em pontos estratégicos, que faz muita diferença nas fotos. Fica um brilhozinho, um destaque assim, não, ó, só olhando, virando assim de lado já dá pra perceber. Agora vamos fazer a boca, os formatos muito aleatórios, fiz uns traços maiores, outros menores, tanto em cima quanto embaixo. A única regra é você ir puxando até a orelha, então fazendo esse zigue-zague de grande e pequeno até o final. E depois disso eu preenchi com sombra preta, fiz com a câmera desligada porque minha bateria estava acabando. E pra boca eu tô passando lápis de olho. A base para sombras na boca pra mim ia sair muito rápido, então eu acabei usando lápis de olho. E se você quiser fazer esses traçados da boca com lápis de olho também dá certo. Peguei aquele mesmo pincel de esfumar a sombra, que a gente esfumou os traços pretos, e tô esfumando algumas partes dessa da boca, assim, só entre umas partes e outras, pra ficar mais delicado e não tão marcado, e combinar com o resto das partes que a gente esfumou. Não precisa esfumar tudo, só algumas partes. Usei batom sândalo da Pausa para Feminices para poder fazer o outro lado da boca. E logo em seguida vocês vão ver aí que eu peguei o mesmo pincel de esfumar e esfumei entre o batom que a gente tá passando e o preto para que não fique divisão entre um e outro. Isso, e a nossa maquiagem está prontíssima. Viu como é tranquilo de fazer? É uma fantasia bem fácil, entre aspas, né? Mas eu acho que só um pouquinho mais de tempo, mas os movimentos e o formato em si não é tão difícil. Espero que vocês tenham gostado e em breve eu trago mais uma opção. Beijos!